Boa tarde, queridos amigos. Eu fui indagado por uma certa amiga sobre os desencarnes coletivos que tem havido ao longo desses últimos tempos. Então eu resolvi falar para que todos pudessem ouvir sobre o que está acontecendo. Reflitam sobre os dias atuais. Ônibus virando, aviões caindo, atos terroristas matando milhares e milhares de pessoas, mas que só tem mídia na Europa. Mas quantas pessoas morrem nos países asiáticos? Pessoas lançando mísseis intercontinentais, provavelmente com bombas atômicas para dizimar toda a humanidade. Mas tem uma resposta para tudo isso. A doutrina dos espíritos, a ciência espírita, nos dias de hoje, nos remontam à questão 737, de que há uma necessidade. Pode até que alguns estejam achando estranho eu dizer que é uma necessidade. Mas, segundo Divaldo Franco, de quem eu sou leitor assíduo, teríamos mais de 17 bilhões de espíritos que precisam reencarnar. E a população atinge um pouco mais de 7 bilhões de pessoas, não é verdade? E isso é uma coisa que nós precisamos refletir. Tamanha a violência desta civilização, crimes hediondos, desamores, maldades, sem fim, que precisamos renová-la. Ocorre porque um grupo ou grupos de espíritos comprometidos com o mesmo débito ou com débitos semelhantes em reencarnações pregressas se associam ainda na espiritualidade antes do renascimento, com a finalidade de realizar trabalho redentor em resgates coletivos. Isso é extremamente interessante, porque resgates coletivos, olha que coisa interessante, resgates coletivos se unem para resgates coletivos. Daí os cataclismos, como nós chamamos, os tsunamis, os vulcões, que estão revivendo ultimamente, navios que naufragam, aviões que caem, sem remontar ao antigo incêndio no circo de Niterói, que matou milhares de pessoas há décadas, onde o próprio Humberto de Campos relata, através de uma psicologia de Chico Xavier, que todos tinham sido romanos que queimavam cristãos no Coliseu Romano. Olha que coisa interessante. E tinha até crianças lá. A tragédia de Santa Maria, mais recente, aliás, rapaz, tão recente que ninguém resolveu absolutamente nada, porque os humanos têm um problema muito sério de não resolverem por causa das suas burocracias as coisas. E a justiça hoje é uma coisa que nós precisamos ver com olhos bem diferentes, porque ela está assoberbada, lenta, absurdamente lenta, e não tem, digamos assim, a eficácia que nós da sociedade precisávamos, pela urgência do que nós necessitamos. Os desencarnes coletivos de Santa Maria até hoje não foram resolvidos. E, paz, meus senhores, recentemente vi na Globo News
que as famílias estão sendo processadas pelos promotores de justiça de lá, porque eles absolveram as pessoas que se responsabilizaram e não se responsabilizaram de verdade, deram papéis burocráticos para que aquilo funcionasse. Meus amigos, desencarnes coletivos em acidentes de ônibus, veículos e outras, além disso, estão definidas na questão 740 do Livro dos Espíritos. Diz assim o 740, eu me recordo bem, são provas que proporcionam ao homem a ocasião de exercitar a inteligência, de mostrar sua paciência, a sua resignação ante a vontade de Deus. Ao mesmo tempo em que ele permite desenvolver os sentimentos de abnegação, de desinteresse próprio do amor ao próximo. Quantos passam por aqueles acidentes e seguem em frente? Ninguém para ajudar ninguém. Aí eu fui ao Evangelho segundo o Espiritismo, que são aqueles elementos que o Kardec utiliza, extraídos da Bíblia apenas para, como código de ética e moral, nos orientar, nos falar sobre algumas coisas daquilo que Cristo falou. Então, eu fui lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que diz o seguinte no seu capítulo 14, item 9. É não falir pela murmuração. Nós não podemos murmurar, pois as grandes provas são quase sempre um indício de um fim de sofrimento e de aperfeiçoamento do espírito, desde que sejam aceitas por amor de Deus. E mais, se um povo não avança bastante rápido, Deus lhe provoca, de tempos em tempos, um abalo físico ou moral que o transforma. Está no Livro dos Espíritos, questão 783. Vejamos que na própria Bíblia, nos Evangelhos, segundo Mateus, Marcos e João, como vocês sabem, eu estou estudando com vocês os Evangelhos, todos eles, de uma forma conjunta. Há várias referências aos sinais precursores de uma transformação do estado moral do planeta. Isso há mais de 2000 anos atrás. Caracterizada pelo anúncio de calamidades diversas que atingirão a humanidade e dizimarão um grande número de pessoas, para que, na sequência, ocorra o reinado do bem. Seja instituída a paz, a fraternidade universal, confirmando a predição do que, após os dias de aflição, virão os dias de alegria. Pense nisso, reflita sobre isso, irmãos. É muito interessante, apesar de doloroso, muito interessante, mas apesar de doloroso, como eu digo, que nós estamos passando por situações extremamente difíceis e a cada dia mais difíceis. E recentemente, nós temos notícia de algumas psicografias em algumas mediúnicas de espíritos que dizem que nós vivemos tumultuados momentos e viveremos mais tumultuados momentos, inclusive aqui no Brasil. E pede para que oremos
para que nessas orações nós possamos amenizar as dores e as aflições das pessoas. Na realidade, meus amigos, a própria Bíblia nos alertava já naquela época. O Apocalipse é um deles. Isso que estou fazendo aqui agora é uma breve síntese. Eu vou falar sobre o Apocalipse e sobre essa situação. O próprio Chico Xavier, psicografando Emmanuel no livro O Consolador, nos ensina que na provação coletiva verifica-se a convocação dos espíritos encarnados, participantes do mesmo débito, com referência ao passado delituoso e obscuro. Quando morre muita gente no acidente de ônibus, cada um vai para seu lado, de acordo com as suas atitudes, de acordo com a sua individualidade. Ninguém fica lá juntinho. Quando um acidente de veículo ocorre e tem uma família inteira ali, nós lamentamos profundamente, mãe, filhos, esposo. No entanto, cada um vai para seu lado de acordo com o seu grau de envolvimento, seu grau de desenvolvimento, de acordo com a sua própria estrutura, de como ela veio para cá e decidiu que fosse assim que ela tivesse acontecido. O mecanismo da justiça, na lei da compensação, funciona espontaneamente através dos prepostos de Cristo, de Jesus, o nosso Senhor Jesus Cristo, que convocam os comparsas entre eles nas dívidas do pretérito, do passado, para os resgates comuns. Razão por quê? Muitas vezes intitulada Doloroso Acaso. Não existe o acaso. As circunstâncias que reúnem as criaturas mais díspares nos momentos do acidente. Imagine vocês, no ônibus, as idades, as pessoas, as mulheres, as jovens, os estudantes. As circunstâncias que reúnem a criatura mais díspares nesse momento de acidente, que eles ocasionam a morte do corpo físico, ou as mais variadas mutilações no quadro de seus compromissos individuais. Emmanuel diz isso sobre a psicografia de Chico Xavier, em O Consolador, na pergunta 250. Quem tem esse livro, O Consolador, vá lá na pergunta 250 e veja a resposta de Emmanuel. Isso me recorda uma história de um senhor que veio sem um braço. E ele vivia numa situação extremamente difícil e foi até um determinado profeta, médium, uma pessoa de esclarecimentos profundos com a espiritualidade. E neste momento ele veio um espírito e disse: tiveste sorte, perdeste só um braço. Este braço que perdestes foi aquele com que tu se costeaste todos aqueles escravos que tu compraste, e que tu maltrataste, e que tu massacraste nas senzalas. Tiveste muita sorte de vir sem um braço. Porque não era nem para tu vir sem um braço, era para vir sem os dois, era para vir sem nada, era para vir inclusive com amor. Todos nós temos uma situação específica decorrente da nossa reencarnação, das nossas dívidas do passado. Já verificamos, e já se verificou, que os que têm nascido recentemente são extremamente inteligentes e brilhantes? Já perceberam quantas crianças têm tendências inatas para a arte, para tudo? Tocam piano sem nunca ter pego um piano. São artistas que vêm com aquela natureza, eles vêm já com um plano definido. Mas lembre-se que todas as criações humanas levam no mínimo 50 anos.
É quando a pessoa pesquisa, 50 anos depois surge algo para melhorar a humanidade. As crianças de hoje são apelidadas de crianças índigos. Estamos no limiar, estamos no limiar de uma nova civilização. Não existe o acaso. Tudo está previsto. E não sai um fio do cabelo se Deus não permitir. Tudo está previsto. As colônias espirituais se mobilizam para atendimento a esses desencarnados. Está havendo uma tremenda movimentação. Os quais muitos deles sequer percebem o que aconteceu. Muitas pessoas não sabem nem o que aconteceu, mas aquelas psicografias recentes que têm aparecido no Facebook, de que nós vivemos um momento tumultuado e que nós precisamos de muita prece, muita oração, porque nós vamos ter muitos problemas, muitos traumatismos, muitas lutas, muitas discórdias, muitas violências, como as que estão ocorrendo. Pasmem vocês, mas eu as recebi aqui há mais de 5 anos atrás. E quando eu as vi agora, e algumas pessoas me perguntaram, essa psicografia que foram recebidas sobre essa violência, sobre esses tumultos, sobre essas coisas que vão acontecer, eu apenas disse, é verdade. Porque eu já tinha recebido uma aqui há mais de 5 anos, só não as divulguei. Deixei para mim. Estamos num processo de reforma. Nós, espíritas de hoje, somos meros precursores da grande civilização do terceiro milênio, inclusive das perdas enormes que tive na última quarta-feira. Eu perdi um dos meus livros, que era A Grande Civilização do Terceiro Milênio. O outro que eu perdi foi A Justiça do Terceiro Milênio. E eu nem vou dizer os outros livros que eu perdi, que vou reescrever todos, porque, graças a Deus, como precursor que sou, como todos nós somos, da nova civilização, podem se queimar todas as bibliotecas do mundo, podem se queimar todos os livros do mundo, mas o que tem na nossa mente permanece. E nós faremos tudo outra vez. Mas levante sua mão, sua cabeça, seus olhos para os céus e agradeça a Deus por você ser um precursor da nova civilização. Mas para isso você tem que agir para o bem, pelo bem, para o povo, pelo povo, com o povo, para que as pessoas possam ser melhores. Mas o primeiro tem que ser melhor é você mesmo. Porque se você não for melhor consigo próprio e amar-se a si mesmo para amar o próximo, como Jesus falou, como é que você pode ser um precursor de uma nova civilização? Tem muitos que gostam de mídia e querer ficar na história. E quantos anônimos como eu trabalham há mais de 50 anos nessa área sem nunca ter aparecido? Eu recebi instruções de agora publicar para que outras pessoas também pudessem ter noção das coisas, de como elas acontecem e dos problemas e da gravidade do que vai acontecer. Neste momento, meus queridos irmãos, eu vos abençoo em nome de Deus e das hostes celestiais que estão a me inspirar para falar-vos sobre a civilização do terceiro milênio, que você é a pessoa mais importante aqui e agora para o futuro que virá. Que as nossas crianças tenham um mundo melhor do que nós tivemos. Muito obrigado, uma boa tarde.